Nós vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi trasladado ou arrebatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ainda em Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor, eis a Tua palavra exposta diante de nossos ouvidos e dos nossos olhos. Tudo o que nós precisamos é ouvir a Tua voz desta noite, Senhor. Amolece o nosso coração com as Tuas doces palavras. Fala a nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda a mim, Teu pequenino servo, a transmitir a Tua palavra. Que os que estão aqui esta noite sejam abençoados e aqueles que ouvirão este áudio posteriormente também possam ser abençoados, alcançados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração esteja tranquilo e desejoso para receber a Tua palavra. Retira de nós, Senhor, todas as preocupações, toda a mente agitada, para que nada mais importe neste momento. Estejamos como Maria, que escolheu a boa parte, ficando aos Teus pés para ouvir completamente o que o Senhor tinha a dizer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse na semana passada, começamos, na semana passada, a iniciar a série em Hebreus 11 sobre os pecadores salvos pela graça de Deus. E na semana passada nós vimos Abel, que ofereceu um sacrifício e foi considerado justo. Nós vimos o quanto Abel depositou toda a sua confiança na vida e no sangue de outro, e por isso ele foi aceito diante de Deus. Este capítulo 11 de Hebreus é realmente uma preciosidade das Escrituras, porque nós encontramos aqui muitos personagens, mas todos eles têm a sua característica principal, não aquilo que eles fizeram propriamente, mas a fé, pela fé. Muitos destes personagens de Hebreus 11, e toda vez que aparecem personagens em que sua história é um pouco grande nas Escrituras, nós veremos muitas falhas. Personagens em que suas histórias são curtas, talvez nós não vejamos com tantos detalhes seus pecados, suas quedas e suas falhas. Mas não há um personagem na Escritura em que tenha uma história grande em que não sejam expostas as suas falhas e seus pecados. Mesmo assim, quando você vai ver a lista de Hebreus capítulo 11, você não encontra estas falhas mencionadas, porque todas elas foram cobertas pelo sangue de Cristo, pela fé. Pela fé. Por isso, neste capítulo de Hebreus, nós podemos encontrar Sansão como um herói da fé.
Pela fé, Sansão. Mas quando nós vamos lá ao livro de Juízes e vemos a vida deste homem, tantas falhas, prostituição, cortaram seus cabelos, vazaram os seus olhos, ele ficou cego e tantas coisas. Mas quando você vai ver, pela fé, Sansão. Um herói da fé, um vencedor por meio daquele que nos amou. É como Paulo diz em Romanos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que diz o apóstolo João em sua primeira carta. Então nós estamos diante de um capítulo de Hebreus em que nós temos que glorificar muito a graça do Senhor. E é muita esperança para nós. Porque quem está aqui em pé e quem está aqui sentado em minha frente, todos somos pecadores. Todos nós cometemos falhas e erros. O que muda a história de um homem é em quem ele tem depositado a sua confiança e o que a graça de Deus é capaz de fazer por este homem. Se lutas vêm, perigos há, a graça me conduzirá seguro ao santo lar. É somente na graça do Senhor, pela graça e pela fé em Cristo, que nós somos salvos e que nós passamos por este mundo triunfando sobre tudo, por causa do que Ele fez por nós, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre este mundo. E hoje nós vamos ver, irmãos, a vida de Enoque, que foi o que nós lemos em Hebreus 11, versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o arrebatara, pois antes do seu arrebatamento obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quando eu fiz essa pequena introdução falando de personagens que têm uma história mais longa contada nas Escrituras e que nós encontramos falhas. Enoque nós não encontramos, porque tudo que nós encontramos acerca de Enoque lá em Gênesis é que Enoque andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Só que é dito que ele viveu 365 anos, não é? Era isso que os personagens daquela época viviam. Enoque, irmãos, representa muito bem a esperança da igreja. Porque Enoque, se nós voltarmos lá ao capítulo 5 de Gênesis, nós veremos que Enoque está no meio de um contexto maior, onde está se narrando a descendência de Adão. E observem a tônica do capítulo 5, porque Enoque é um ponto fora da curva. Enoque é como uma estrela que brilha neste capítulo. Veja o verso 5 de Gênesis 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Veja o versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Versículo 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Versículo 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Versículo 17. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Versículo 20. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Pulamos Enoque, vamos ao versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Versículo 31. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Neste capítulo 5, nós vemos o reinado da morte sobre os homens. Como as Escrituras dizem em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos homens é dado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então o que nós temos aqui no capítulo 5 são os personagens descritos. Quantos dias, quantos anos viveram, quem foram seus filhos, e depois o inescapável, e morreu. A grande pergunta que fica, e nós conhecemos a resposta, é por que os homens morrem? Porque
aos homens é dado morrer, isso é certo que acontecerá. Todos nós sabemos disso. A morte entrou no mundo. A palavra de Deus explica. Agora, veja, um ímpio, um poeta, fez um poema em 1800, quase 1900, e ele escreveu, o nome deste poeta é Leandro Gomes de Barros, ele escreveu, um poeta brasileiro, ele disse assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Esta é a pergunta de um ímpio, e considerado um homem muito inteligente, é um poeta, e muitos conhecem esse poema. Por que é que o homem sofre tanto? E por que dívida é esta que o homem tem, que ele tem que morrer para pagar? E a Bíblia responde isso. Neste capítulo, Enoque é esta exceção à morte. Mas veja, em Gênesis 2, versículo 17, versículo 16 e 17. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Aqui é o Senhor dando ordens a Adão, nosso pai, o primeiro homem sobre a terra, o primeiro homem que Deus criou. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos o que aconteceu, não é? O homem caiu em pecado. O homem transgrediu a lei de Deus. Então, quando o poeta pergunta: que dívida é essa que nós temos que morrer para pagar? Esta é a consequência da queda. O pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo, ainda trabalhando com as respostas que o mundo tanto procura. Mas é claro que o mundo, de modo geral, não aceita as respostas da palavra de Deus. Romanos 5, versículo 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A resposta que o mundo não quer ouvir, porque não aceita ouvir, é que o mundo é como é, e as coisas estão como estão, por uma razão simples: por causa do pecado. Esta é a dívida enorme que os homens têm para com Deus, e é por isso que essas coisas acontecem. Um ateu, que por si só já é um homem tolo, porque a Bíblia diz nos Salmos que o tolo diz em seu coração: não a Deus. É como a Bíblia trata o homem que não crê em Deus, como um tolo. Eles dizem o seguinte: se Deus é bom e há mal no mundo, então Deus não existe. Porque se Deus comanda tudo e existe mal no mundo, existem coisas ruins acontecendo, Deus não existe. Se existisse, ia ser tudo perfeito. Essa é a lógica tola, burra e insana dos ateus. Mas se eles entendessem o que está acontecendo, o mundo está debaixo de um Deus que é bom, amoroso e gracioso. Isso é sem dúvida. Mas que é justo. E a humanidade está debaixo de uma ira. É isso que acontece. É por isso que o nosso corpo ainda sofre com doenças, é por isso que ainda sofremos com dores, e é por isso que a morte chega a todos os homens. Mas nós vimos que o único personagem de Gênesis capítulo 5 que não passa por isso é Enoque. Vamos ler novamente o que se fala de Enoque em Gênesis 5, 21. Eu estou fazendo esses comentários inicialmente para nós entendermos uma coisa. Enoque é uma exceção à regra do capítulo, mas Enoque é um pecador como todos os outros.
Por isso o tema da minha mensagem é Enoque, um pecador arrebatado. E é o que pela graça de Deus nós esperamos que aconteça. O arrebatamento da igreja. E Enoque prefigura isso. Veja, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Há duas coisas que este texto... Há algumas coisas, mas há duas coisas que chamam a atenção neste texto. Há dois versículos que se repetem. E se repetem dizendo: Enoque andou com Deus. Se você for evangelizar alguém, e deve fazê-lo sempre que tiver oportunidade, você verá que as pessoas têm ideias totalmente errôneas e loucas sobre a palavra de Deus, a mente de Deus. E você verá que as pessoas sempre pensam que elas estarão no céu. Elas sempre pensam que estarão lá a partir do que elas fazem, a partir do que elas são. E a maior loucura de um homem é achar que, não tendo andado com Deus aqui, ele estará com Deus no porvir. Porque se ele não quis andar com Deus aqui, como ele estará com Deus no porvir? E digo mais, se Deus não mudar a mente e o coração das pessoas, o céu será detestável para esta pessoa. Porque as pessoas não amam o que Deus ama. O Evangelho de João diz que Jesus é a luz do mundo. A luz que ilumina todos os homens. Mas também diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Os homens não amam. E se, supondo que acontecesse, os homens fossem ao céu, sem serem regenerados, sem serem modificados em sua mente e em seus corações, pela graça de Deus, eles detestariam estar lá. Porque aqui na terra detestaram. Para o crente, para aquele que foi regenerado pela graça de Deus, ele pode dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele pode dizer isso, mas o ímpio, ele odeia a lei de Deus. Ele odeia os mandamentos de Deus. Ele pode gostar de uma coisa ou outra, mas aquilo que atinge seus prazeres, suas vontades, isso ele odeia, isso ele detesta. A mente do homem natural é inimiga de Deus. Não pode andar com Deus. Então, o texto não diz, mas aqui já começa dizendo que ele andou com Deus. Mas antes que um homem ande com Deus, veja por exemplo, em Amós, capítulo 3, versículo 3, não precisa abrir, eu digo o que está escrito, diz assim: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta que Amós faz. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então o homem pode dizer assim: Enoque andou com Deus e já não era, Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Basta que eu ande com Deus e eu serei arrebatado? A resposta é sim, mas espere. Antes de andar com Deus, você precisa ser reconciliado. Porque como andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Irmãos, hoje, se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, nós podemos dizer hoje que andamos com Deus. Como está o nosso andar é uma outra questão, né? Nós temos que sempre nos arrepender de nossos pecados, nós temos sempre que buscar a santificação, a comunhão, crescendo, progredindo, mas nós estamos andando com Deus. Mas antes de andarmos com Deus, teve que acontecer alguma coisa. Veja o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Enoque andou com Deus.
2 Coríntios 5,18. Que coisa linda de se dizer ao fim de nossas vidas, não é? Se forem dizer algo sobre nós e disserem, fulano de tal andou com Deus. Que belo resumo de uma vida. Veja 2 Coríntios 5,18. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Antes de um homem andar com Deus, ele precisa estar de acordo com Deus. Ele precisa estar reconciliado com Deus. Pois não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. E Enoque era um pecador, não era, irmãos? Como todos os outros, como todos nós, como todos os homens a partir de Adão, Enoque era um pecador. Enoque cometeu transgressões, Enoque falhou, mas um dia aconteceu algo com Enoque e também aconteceu conosco. A graça de Deus raiou sobre o coração deste homem e despedaçou, é isso que a graça de Deus faz, despedaçou a dureza do coração de Enoque. E ele reconheceu que precisava de reconciliação. Ele não tinha a pergunta do poeta brasileiro de 1800. Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Não, ele falava, eu reconheço a dívida. Eu sei que eu sou pecador. E eu sei que alguém tem que pagar esta dívida por mim. E eu não tenho condições de pagá-la. Pela fé, Enoque andou com Deus. Ninguém pode andar com Deus a não ser pela fé. Porque é dito em Romanos, ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas Deus propõe outra justiça, a justiça do Evangelho, que se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pela fé, Enoque andou com Deus. Somente assim podemos andar com Deus. Somente assim, somente reconciliados temos paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, Enoque agora está em acordo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Enoque está em acordo com Deus agora. E ele pode andar com Deus. Que bênção, irmãos. Essas coisas não estão escritas lá, mas nós vemos essas coisas lá. Nós podemos ver porque conhecemos o Evangelho, e é assim que lemos a Bíblia. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a queda que arruinou o homem naquele jardim do Éden. E nós conhecemos o que a queda fez com o homem. O que a queda fez com o homem? O que a queda fez com o homem nós encontramos em João 3, versículo 36. Um homem sem fé, é assim que ele está. A primeira parte fala de um homem que crê, né? Versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, esse é quem crê, esse é um homem que tem fé. Agora quem não tem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui é muito importante a palavra permanece a ira de Deus. Porque uma pessoa que não tem fé, a ira de Deus já estava sobre ela. É isso que esse permanece quer dizer. Aquele que não tem fé, a ira de Deus permanece. Ou seja, ela sempre esteve sobre a cabeça deste homem. É isso
que a queda fez. Mas por que Deus está irado? Vamos continuar vendo. Vamos ver como é o coração do homem. Mateus 15, 19. Jesus agora faz um raio-x da condição do coração humano. Agora Jesus vê por dentro do coração de cada homem e diz como é o coração dos homens. E ele diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração de quem? De todos os homens. Todas essas coisas estão no interior de todos os homens. Ah, mas nem todos os homens cometem estes atos. É verdade. Nem todos os homens são homicidas e matam. Matam propriamente dito. Mas todos eles têm este desejo no coração. Isso está lá dentro. Escondidinho, mas está uma raiva de uma pessoa, a ira que se manifesta, a fechada no trânsito, que se pudesse, tudo está lá dentro. Tudo está lá dentro do coração do homem. Adultério, a Bíblia diz, Jesus torna isso ainda muito mais elevado quando diz que apenas olhar com desejo e sentir isso no coração, você já adulterou para uma mulher. Veja, se tudo isso não está dentro do coração dos homens, e eu estou dizendo, irmãos, que tudo isso estava no coração de Enoque também. Tudo isso estava lá. É verdade que há uma segunda parte na vida de Enoque. O fato dele andar com Deus e Deus dar bom testemunho acerca disso, mostra o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Mostra o que a graça de Deus é capaz de fazer. Mas nós precisamos ver o anterior para nos maravilharmos não com Enoque, mas com a graça de Deus. Há quem conte a história enaltecendo Enoque, mas Enoque é um pecador. Nós enaltecemos a graça. Há um herói só, Cristo. Ele é que restaura homens. Ele é que transforma corações. Ele é que muda mentes. Ele é que dá fé. Este é o herói. Este é o grande herói. Na Bíblia, nós vemos homens fracos e pecadores o tempo todo, mas que possuem um grande Deus capaz de sustentá-los, capaz de mudá-los, capaz de transformá-los, capaz de salvá-los. E é o que ele faz o tempo todo. O tempo todo. E é o que ele fez com Enoque. Efésios 2. Versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu estou dizendo aqui quem é Enoque antes de andar com Deus. Estes três, e quem somos todos nós antes de andarmos com Deus. Somos estes, mortos em nossos delitos e pecados, porque o homem nasce morto para Deus. Sua mente segue o curso deste mundo. E por natureza é um filho da ira, como todos os demais. Último verso, Romanos 3, 23. Diz o verso: todos pecaram e destituídos, afastados estão da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muito bem. Romanos 3, 23. Muito bem. Então, estes versos que eu li aqui, Efésios, Mateus, Romanos e João, mostram a condição da humanidade e a condição em que Enoque se encontrava. Mas a graça de Deus fez algo com o coração deste homem, ele foi reconciliado e ele passou a andar com Deus. É um grande milagre, irmãos, que um homem ande com Deus neste mundo. É um grande milagre. É um operar profundo da graça de Deus, trocando a forma de pensar, a forma de sentir. É somente Deus que pode fazer isso. O que significa dizer que um homem anda com Deus, irmãos? E deixando bem claro, um homem só pode começar a andar com Deus pela fé. Não há hipótese dele andar de outra forma. Só pela fé. Ele precisa primeiro estar reconciliado. Ele precisa primeiro ser justificado. Ele precisa primeiro crer e receber a justiça de Cristo. Senão ele não tem relacionamento com Deus. Senão ele está em desacordo com Deus. Mas depois que acontece isso, depois que um homem nasce de novo, Deus muda o coração, Deus muda a mente, então ele passa a andar com alegria diante de Deus. Ele passa a andar na contramão deste mundo. Você quer saber a prova se um homem anda com Deus ou não? É que ele não anda como a maioria anda. Ele não anda conforme os princípios e valores deste mundo. Ele não concorda, ele não acha normal a situação e o estado deste mundo. Ele não acha. Sua mente está voltada para a palavra de Deus. Este é um homem de fé. Ele não anda pelo que vê, mas pelo que ele crê. Ele não observa a situação e faz a sua análise com base no que ele está vendo. A sua análise é com base no que está escrito. Ele não olha para a sociedade e diz, não, agora isso é normal. Agora está todo mundo fazendo, isso é normal. A sociedade mudou, a sociedade evoluiu, agora o certo é assim. Né? Pensar de tal forma é coisa de gente atrasada, não, agora evoluiu. Eu estava essa semana na sala dos professores lá no colégio e havia uma grande discussão entre os professores, gente inteligente, né? E aí eles estavam lá falando sobre uma sigla que existe agora, LGBTQ+, I, Y, e foram explicando cada uma destas coisas, as diferenças, o que cada sigla representa e a atração que cada determinada sente, por que acontece assim, e que nós temos que respeitar, porque o pensamento atrasado, e não sei o que. E aí falavam, não, porque essa conversa madura que nós estamos tendo aqui, há 20, 30 anos atrás, seria impossível, numa sociedade machista e não sei o quê. E eu fiquei quieto, né? Eles estavam em maioria grande lá, eu fiquei quieto só ouvindo aquilo, pensando, meu Deus, tudo isso acontece simplesmente porque o homem rejeita quem é Deus. Porque o homem rejeita quem é Deus. Mas se você perguntar para eles, eles dirão, nem todos, mas a maioria, nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Mas eles creem num Deus que foi fantasia da própria cabeça deles. Não creem no Deus das Escrituras. Porque o Deus das Escrituras os condena e os manda para o inferno. Eles não creem neste Deus. Eles creem... Aí eles falam, não, mas a sociedade evoluiu. Não, irmãos. Está cada vez pior. Está cada vez pior. E era numa sociedade assim, indo cada vez para o pior, que Enoque também vivia. Por que eu sei disso? Porque não passou muito tempo e Deus enviou um dilúvio nos dias de Noé. Olha, capítulo 6 de Gênesis, versículo 11. Diz assim: capítulo 6 de Gênesis,
Gênesis capítulo 6, versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Veja, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, era nestes dias que Enoque viveu. Porque logo depois, é pouco tempo de distância, está aqui os dias de Noé. Mas o que aconteceu, irmãos, com Enoque, que é a nossa esperança também, e esperança daquele que todo crê, antes que o dilúvio se derramasse, antes que a justa ira de Deus se derramasse, Enoque já não estava mais no mundo, porque ele andou com Deus. Há uma ira para ser derramada a este mundo, há o cálice da ira de Deus para ser derramado sobre este mundo, mas quando ele for derramado, a igreja não estará mais aqui. A igreja será arrebatada para o seu encontro com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas que possa ser dito sobre nós o que foi dito acerca de Enoque. O Murilo andou com Deus. O Murilo andou com Deus. Enoque fala da esperança da igreja. Veja, eu vou agora, irmãos, para finalizar a nossa reunião, ver 6 passagens no Novo Testamento, em que Enoque, lá no Velho, representava como figura. E a primeira delas é em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra, parte B do verso: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é um cristão que anda com Deus como Enoque andou? É alguém que, deixando os ídolos, converteu-se a Deus para servi-lo e aguardar do céu o seu Filho. Quando perguntam a um cristão: o que você está fazendo? Você deve responder: eu estou aguardando o meu Rei. Eu vi um amado irmão, já perto de seus 80 anos, responder isso. O que você está fazendo, irmão? E ele respondeu: eu estou aguardando o meu Senhor voltar. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Porque essa é a resposta do cristão verdadeiro. Essa é a resposta daquele que anela por seu Senhor. O que você está fazendo? Eu estou aguardando. Ele virá. Mas enquanto eu aguardo, eu estou andando com Ele. Enquanto eu aguardo, eu estou trabalhando, eu estou servindo. Porque quando Ele vier, quero que Ele me ache trabalhando em sua vinha, trabalhando para Ele. Veja, Tito 2,13, pouco para frente aí. Na verdade, vamos ler do 11, tá? Do 11 até o 14. Enoque andou com Deus. A Bíblia não diz o que ele estava fazendo. Aqui nós vamos ter um bom resumo do que é andar com Deus. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Então, quando a graça de Deus se manifesta salvadora na vida de um homem e ele passa a andar com Deus, o que acontece? O que a graça faz? Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Você acha que quando se referia a Enoque andando com Deus, essas coisas poderiam ser ditas dele? Sem dúvida. Que ele estava renegando as paixões mundanas e andando sensata, justa e piedosamente no mundo. Mas aqui, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, conforme o versículo 14, por que Cristo se deu a si mesmo? Qual era o objetivo de Cristo ao morrer na cruz pelo seu povo? Qual era o objetivo? Remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A outra pergunta é, Cristo falharia? Não. Então ele terá este povo. Então ele terá este povo que é exclusivamente seu, que é zeloso de boas obras. A graça educará este povo para ser assim. E é por isso que Enoque andou com Deus. E é por isso que qualquer cristão salvo pela graça de Deus andará com ele. Porque é a graça que educa. É a graça irresistível, que não desiste nunca, que prossegue. Ah, mas eu conheço um cristão ali, ele está rebelde. Ele é cristão mesmo? Então espera. Porque a graça disciplinadora o alcançará. Ele sofrerá as correções do Senhor aqui, para que ele seja participante de sua santidade. Ah, mas não está acontecendo. Ele viveu a vida toda e foi assim. Se não participam da disciplina, da qual todos os filhos participam, vós não sois filhos, sois bastardos. É simples, não compliquemos. É assim que a palavra de Deus diz que é. Se é filho de Deus, participa da disciplina do Senhor para aproveitamento, para que participe da santidade. Se não participa disso, não é filho de Deus. Então, se alguém anda com Deus, esteja preparado para andar na contramão do mundo e para, quando colocar o pé em direção ao mundo, receber as chicotadas de seu Senhor como disciplina, porque Ele ama e corrige a todo aquele que ama. Tente, cristão, tente, filho de Deus regenerado, servir a este mundo, e você verá se a alegria do seu coração não sairá, se a alegria da salvação não acabará dentro de você, e se as disciplinas e os açoites do Senhor não estarão constantemente na sua consciência e nas suas costas. Tente, e você verá. Mas é impossível, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele nunca abandonará seu povo. Jamais escaparão das minhas mãos. Dei-lhes a vida eterna. Acabou, irmão, nós somos dele. Mas se nós sairmos de seus caminhos, se nós pararmos de andar com ele, então ele pegará as suas cordas de amor, nos laçará e nos trará de volta. Mas para que fazermos isso? Para que fazermos isso? Se tudo que ele tem nos oferecido é graça, amor e misericórdia, se seu fardo é leve, seu jugo suave, as palavras que saem da sua boca doce, não há serviço mais glorioso do que servir ao Senhor. Spurgeon dizia que se alguém o chamasse para ser rei, imperador, um cargo importante, ele diria, eu não trocaria. Eu não trocaria o meu cargo de pregador da palavra, ministro do Rei dos Reis, por qualquer honraria humana. E é verdade, irmãos. É isso que nós temos de mais precioso e de mais valioso. Primeira Tessalonicenses 4:13, voltamos a 1 Tessalonicenses. Estamos vendo textos no Novo Testamento
que falam sobre o que Enoque representa lá no Antigo. É dito que, em Hebreus, que Enoque foi arrebatado para não provar a morte, certo? Esta é uma esperança que nós que estamos vivos aqui temos, de que o Senhor nos arrebate e nem sequer passemos pela morte. Esta é a esperança da igreja. Sempre foi assim em todas as épocas. E toda vez que a igreja está fria, é porque ela perdeu essa esperança. É porque ela fala, não, meu Senhor tarda em voltar. Mas quem fala isso é o pensamento do mundo. Não é o pensamento do povo do Senhor. O povo do Senhor anela a vinda do Senhor a qualquer instante. E é isso que nós temos que pensar, irmãos. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo está falando sobre a situação dos irmãos que já morreram. Ele diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aqui morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Quando uma pessoa morre na fé em Cristo, imediatamente ela vai estar com Ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Paulo diz. E aqui ele diz que, olha, eu não quero que vocês fiquem preocupados colocando coisa na cabeça com relação aos que dormem. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Ele voltar, aqueles que já estão com Ele, estarão voltando junto. E olha só, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? No versículo de cima ele diz que eles estão vindo com ele. E depois no versículo de baixo ele diz que nós não precederemos os que dormem. Mas se eles já estão vindo com ele, como é que a gente vai preceder os que dormem no arrebatamento? É porque os corpos deles estão na terra. Eu espero que não. Eu espero que meu Senhor volte, eu encontre com ele nos ares e meu corpo seja transformado num piscar de olhos. Mas se eu morrer, meu espírito estará com o Senhor. Imediatamente, meu corpo estará na terra, e quando ele vier com os seus, meu corpo será transformado em glória, para unir-se ao meu espírito e à minha alma, e estar para sempre com o meu Senhor. Esta é a esperança da igreja. Tudo isso acontecerá antes que a ira de Deus se derrame na terra. Ora, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que é o consolo do cristão, irmãos? O que é o consolo do cristão? Eu sou de Cristo na vida ou na morte, carrego sua justiça imputada a mim. Se Ele vier enquanto estiver vivo, com Ele subirei para o encontro nos ares. Se eu já estiver morrido, meu espírito já estará lá, eu já estarei com Ele, e meu corpo na sua vinda será transformado, e eu estarei para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Enoque, um pecador arrebatado, e eu poderia trocar pelo nome de qualquer um que já creu em Jesus Cristo. Todos aqueles que depositaram sua fé no Senhor, creram, serão arrebatados. Como diz 1 Coríntios 15. Versículo 50. Diz assim:
Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que este corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que este texto maravilhoso diz? Irmão e irmã, você tem um corpo corruptível hoje. Você tem um corpo sofredor hoje, que sofre com doenças, com angústias, com muitas dores. Mas quando tocar aquela trombeta, tudo vai acabar, porque nós seremos transformados. Teremos um corpo glorioso. Mais do que isso, encontraremos o próprio Senhor face a face. Nós o veremos como Ele é. Glória, glória e honra ao eterno Salvador. Então aquele crente que hoje está internado na UTI, mas e se for o dia do arrebatamento? Seu corpo se levantará e ele encontrará o seu Senhor nos ares. E aquele crente que já perdeu todas as suas faculdades mentais, ele está até internado num sanatório, ali, seu corpo também será transformado, sua mente renovada, e ele encontrará o Senhor nos ares. Porque um dia ele depositou a fé em Cristo Jesus. Glória ao Senhor eternamente. Glória ao Senhor. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa segurança. Conseguimos esta vitória por quê, irmãos? Porque esta vitória é certa, porque esta vitória é garantida. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Nós poderemos zombar da morte, porque ela não venceu. Ela não venceu, Cristo venceu. Cristo venceu a morte, Ele já venceu a morte. Agora, no arrebatamento, nós a venceremos também, pelos méritos dEle, pelo que Ele fez. Graças ao Senhor. João 11. Irmão, muito bem, Enoque não provou a morte, ele foi arrebatado antes. Mas e se nós provarmos a morte? E quanto às pessoas que conheço, cristãos, que provaram a morte? João 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia. 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro.
Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O que é andar com Deus? É um homem ter esperança em Cristo Jesus, toda a sua fé nele. Qual é a prova de que ele realmente tem essa fé? Não é só ele dizer, não, isso é bom demais, Cristo vai voltar, eu creio nisso. A prova é o versículo 3, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O cristão regenerado, que está esperando a vinda do Senhor, é aquele que está se purificando. Mas é com a ajuda da graça do Senhor. É com a ajuda do Espírito Santo. É na comunhão dos santos. É pela lavagem de água da palavra. É por confessar os seus pecados uns aos outros. Ele está andando com Deus. É por conhecer o trono da graça, principalmente aquele que se assenta nele, o sumo sacerdote misericordioso, Cristo Jesus. É assim, irmãos, que nós andamos com Deus. O cristão, ele tem tropeços, ele tem dificuldades. Tem, irmãos. Tem. É melhor andar no caminho cambaleando